pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Você já parou para pensar? Como podemos pensar bem antes de cada passo? Será que teria a ver com percepção? Bom dia, memorável! E aí, lembrou desse versículo aí da Bíblia? Lembra onde está? Está lá em Provérbios 14:15, que diz aí que a pessoa ingênua ela acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. E aí, na sua opinião, tem coisa tão perigosa, ou até mesmo mais perigosa do que seguir no piloto automático? Seguir agindo, decidindo, sem ter boas percepções, sem pensar antes de agir? A vida só acontecendo e a gente sendo levado, empurrado, arrastado? E quando a gente percebe, está distante daquilo que queria ser, daquilo que queria fazer, daquilo que queria ter. Ser, fazer, ter. Mas no fundo, quem tem coragem de fazer as perguntas certas, as perguntas poderosas, as perguntas que podem mover ou direcionar o seu caminho, consegue encontrar o caminho, a direção. Por isso hoje eu gostaria de falar um pouco sobre conhecimento, sobre percepção, sobre questionamento e até mesmo a coragem de olhar no espelho com verdade, com autenticidade, sem máscaras. Hoje pode ser mais um dia que você só acordou e vai viver no modo aleatório. Ou pode ser um dia onde você vai mergulhar fundo em algo que talvez vai diferenciar você de outros. Em algo que vai diferenciar quem anda em círculos de quem segue em linha reta. Ou de quem segue com uma direção, que é o conhecimento. E não é qualquer conhecimento, mas aquele que vem do questionamento, do incômodo, da sede de entender. Como está a sua sede de entender? Você acredita em tudo que eu falo aqui nos áudios? Ou pesquisa, medita, reflete? Como está a sua sede de entender? Se você quer consistência de verdade, você precisa entender isso. Que muitas vezes você só repete de maneira memorável aquilo que você compreende. Por que é importante fazer isso? Por que é importante decidir fazer dessa maneira? Por quê? E aí você só transforma o que questiona. Então, de certa forma, você repete de maneira memorável aquilo que te compreende ou aquilo que você compreende e só transforma o que você questiona. Sem conhecimento, a gente acaba repetindo padrões e muitas vezes padrões inconscientes. Com conhecimento, a gente quebra ciclos, quebra padrões inconscientes que, de certa forma, podem estar ou sendo desfavoráveis para a sua vida, para a nossa vida memorável. Pensa comigo, se você não questiona o que você vive, o que está vivendo, como está vivendo, por que está vivendo da maneira que decidiu viver, você pode acabar vivendo o que não escolheu. E consistência, meu amigo, minha amiga, é repetir o que faz sentido. Do que adianta ser consistente naquilo que não faz sentido? Naquilo que não está te levando para onde você gostaria de chegar? Então, é repetir o que faz sentido, não o que te prende. Não é você ser um repete. Comprar porque todo mundo está comprando. É comprar algo porque você sabe que aquilo é importante. É comprar algo que você realmente necessita, que você realmente precisa. Não porque todo mundo comprou. Não, não é isso. É comprar aquilo que é bom para você. E podemos dizer que o conhecimento pode ser a sua principal ferramenta. Porque sem ele,
a sabedoria pode se tornar nula. Não existe direção. É o conhecimento que vai te dar a base, que vai te dar a estrutura, que vai sustentar as suas escolhas. Lembrando que conhecimento não é o mesmo que sabedoria, sabemos disso. Porque a sabedoria está em agir. Mas pensa aí, como agir sem conhecimento? Será que agir de qualquer maneira é sabedoria? Só pra gente ilustrar aqui, imagine um médico. Vamos imaginar aí a situação de um médico lá, que tem o diploma, mas decidiu não exercer a profissão. Ele só tem o diploma, tá lá na parede dele. Mas ele foi lá e decidiu fazer outra coisa da vida. Fez medicina, ok. Mas o ponto é, ele pode exercer a qualquer momento a medicina. Ele pode voltar, estudar novamente, trazer novamente algumas percepções, teorias e práticas ali. Não é verdade? Basta agir. Basta colocar em prática o conhecimento que ele já adquiriu lá na sua faculdade de medicina. E você? Eu? Nós que não fizemos medicina, será que podemos fazer uma cirurgia? Com certeza não, porque nós não temos o conhecimento para isso. Entendeu o ponto? Conseguiu pegar a visão? Tem coisas que você sabe que o seu irmão, a sua irmã, a sua tia, o seu sobrinho, seus filhos, o seu vizinho, seus colegas, amigos, irmãos não sabem. E tá tudo bem, tá tudo certo. E tem coisas que eles sabem e você não sabe. E tá tudo bem, tá tudo certo. E falando aqui mais uma vez em conhecimento, eu tenho uma boa notícia. Uma notícia excelente. O conhecimento está disponível. Uau! Olha só! Olha o conhecimento que nós temos quando lemos a Bíblia, por exemplo. Uau! Viu? Eu trouxe hoje aqui no começo desse áudio um versículo que pode nos trazer percepções, decisões, ações. Só um versículo que eu compartilhei aqui. Imagina quanto tesouro tem na Bíblia. O conhecimento está disponível por aí em diversos campos, de diversas maneiras. Livros, YouTube, nossa, hoje o que tem de fartura de conhecimento você está usando? O ponto é, basta querer, basta se questionar, lembrando que não devemos aceitar nada como verdade absoluta, não é isso. Questione, estude, entenda por que você decidiu seguir esse caminho. Por que ler a Bíblia é importante? Por que ler tal livro é importante? Por que fazer tal curso é importante? Por que ouvir um áudio como esse é importante? Questione procurando por respostas. Não apenas retrucando. Sem retrucar, sem reclamar. Procure saber, entender, compreender seus porquês, suas escolhas, suas decisões. Por exemplo, quando você não entender uma palavra, não entendi essa palavra. Procure. Quando não entender um conceito, aprofunde. Quando não souber como algo funciona, como alguma ferramenta funciona, investigue. Leia o manual. Leia tudo. Quando não entender o que o outro quis dizer com determinada fala, pergunte. Ei, o que você quis dizer com isso? Não entendi muito bem. Eu não entendi aquela parte. Quantas vezes na escola mesmo, muitos de nós ficamos quietos com vergonha de perguntar pro professor, terminou ali, perguntou, alguém tem dúvidas? Ninguém levantava a mão. Ou só levantava aqueles que realmente entenderam, mesmo que inconscientemente, a importância de entender aquilo que estava sendo passado. Questione-se. Simples assim. E aí, quem sou eu hoje? Você sabe quem é você? O que eu aprendi hoje? Você sabe o que aprendeu? O que eu criei? Quem eu ajudei? Qual vida eu toquei? Qual foi meu progresso? Eu estou um pouco melhor hoje do que ontem?
Ou será que eu tô um pouco pior? Igual? E aí, por quê? Por quê? O que eu fiz igual? O que eu fiz de diferente? Por que eu estou pior ou igual ou melhor? Essas minhas decisões, minhas ações me ajudaram a avançar? Ou será que eu estou no limbo, parado? Vai pensando, vai refletindo, vai se questionando. São perguntas que podem até mesmo ser um pouco incômodas, eu sei. Às vezes é até irritante todos os dias pensarmos, mas são perguntas importantes. Elas podem ser libertadoras, podem ser um divisor de águas na sua vida. Só para ilustrar, vamos aqui ilustrar mais uma vez, para a gente reforçar ainda mais. A gente pode falar um pouco sobre a história do escultor e o bloco de pedras. Eu trouxe uma ilustração parecida já em outro áudio. Mas pense aí, imagine aí a situação. Alguns jovens aí de uma escola foram visitar um velho escultor, muito famoso por suas obras de arte. E ao entrar ali no seu ateliê, eles só viram pedras, mármores quebrados no chão, pedras sem formas, frias, duras. E aí um deles entrou, ficou pensando, né? Porque ele não tinha investigado, ele nem sabia porque ele tinha ido lá. Ele nem sabia, ele não sabia as obras de arte que aquela pessoa tinha feito, que aquele senhor tinha feito. Mas ele foi, excursão com a escola. E aí ele entrou lá, não viu nada, só viu aqueles blocos sem forma e ele perguntou: Ué, cadê as obras de arte? O que o senhor vai fazer com essas pedras? Isso é obra de arte? O senhor não acha que elas estão deixando o ambiente meio sujo, pesado? Ué, o senhor não acha que elas estão atrapalhando a visão aqui dos alunos, das outras pessoas? O escultor olhou para ele, sorriu, olhou para os blocos e respondeu: minhas obras de arte estão na outra sala, algumas delas. As que eu ainda tenho, as que ainda não foram vendidas, as que ainda não estão nos museus. Você já pesquisou? Pensou? Analisou? Ele falou ali, só questionando, não quis uma resposta naquele momento. E aí ele falou, essas aqui, essas pedras, já são uma obra de arte, você não tá vendo? O jovem ficou olhando, meio sem entender. Eu só vou tirar o excesso. Já tá tudo aí. Só você que talvez não esteja vendo, talvez vocês ainda não estejam vendo, mas eu já estou vendo. O jovem ficou em silêncio, sem entender. E aí, passou dias, o escultor continuou a martelar, a esculpir com calma, com precisão, com consistência. E aí os dias foram passando, e aqueles blocos, aquelas pedras que estavam sem vida, começaram a se tornar belas figuras. De repente, sim. Do nada, não. Não foi do nada. Foi dia após dia, com consistência, com marteladas, com detalhes. Se tornaram belas obras de arte. E o jovem, aqueles jovens, voltaram alguns dias depois e olhou ali e perguntou ao escultor: Mas como o senhor sabia que essas maravilhosas obras estavam aí dentro? O escultor sorriu mais uma vez e respondeu: Eu simplesmente vejo em mim, nos outros, nas coisas, possibilidades, capacidades, potencial. Eu não saio na rua no modo aleatório. Eu observo o que as coisas estão me dizendo, o que elas podem me dizer mesmo sem falar, o que as pessoas podem me dizer mesmo sem abrir as suas bocas. Eu observo muito, observo até muitas coisas que outros deixam passar despercebidas. Para mim, meu jovem, toda grande pedra ou toda pequena pedra tem potencial para se tornar uma bela obra de arte.
Enquanto a maioria só vê pedras, algo feio, algo sem forma, eu enxergo algo a mais. Eu vejo além do que os olhos podem ver. E aí, eu uso o conhecimento que eu tenho, a sabedoria prática que eu tenho para transformar pedras sem formas em belas obras de arte. Eu só vou tirando os excessos. Dia após dia, eu só vou tirando tudo que não pertence àquela bela obra, que, como mencionei, são os excessos. E é assim que funciona o conhecimento. Percebeu que esse senhor, esse escultor, colocou ou coloca no seu sar todos os dias? Pegou a visão? É assim que funciona o conhecimento. Ele está em nós, está em você. Como a estátua no mármore. Mas só aparece quando temos coragem suficiente de questionar, de enxergar um pouco além, de enxergar potencial, de escutar, de trabalhar todos os dias, com firmeza, consistência. Olha a consistência novamente, tirando os excessos, cortando o que talvez não sirva mais e aprimorando o que é importante. É nas perguntas sinceras, no esforço diário, que as verdadeiras formas vão aparecer. Então, se você não aprendeu ainda, comece hoje, aqui e agora. Questione-se. É isso que você quer ser? É realmente isso que você quer ser? É realmente isso que você quer fazer? É realmente isso que você quer ter? Por quê? É isso que você pode dar? Por quê? É esse o tamanho da sua vida? Memorável? Ok, mas por quê? Se a resposta incomodar, parabéns. Você está no caminho do crescimento. Se não incomodar, parabéns também. Você continua no caminho do conhecimento. Já se incomodar muito, novamente, parabéns. Pois você ainda assim continua no caminho do conhecimento. Poucas pessoas fazem ou se fazem as perguntas. No final das contas, poucas pessoas se questionam, vivem no modo aleatório. Acorda, celular, trabalho, casa, comida, almoço, janta, vem, volta, vai. Casa, comida, vem, volta, vai. Vai, é isso, vou, chegou, vai, vou, tal. Boa parte das pessoas vivem dessa maneira e eu espero que você não seja uma delas. Então, precisamos entender que as perguntas, elas são importantíssimas. Ok, mas as respostas costumam mudar. Isso é importante sabermos. As perguntas são muito importantes, pois as respostas, elas costumam mudar com o seu crescimento. Com as suas novas versões, precisamos entender isso. Quanto mais você cresce, mais se desenvolve espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, você se torna uma pessoa um pouco mais hábil para tomar decisões diferentes. Às vezes o que era um problemão quando você não sabia algumas coisas que você sabe hoje, talvez não seja um problema do tamanho que já foi. Não é o Golias ou o problemão que vai diminuindo, por assim dizer. É nós que podemos crescer, evoluir, nos desenvolver. E para isso acontecer, precisamos de consistência. A consistência exige o quê? Repetição. Mas não de qualquer coisa, daquilo que você entendeu, escolheu e decidiu viver. Então, para a gente transformar aqui o conhecimento em sabedoria, pense aí, responda sinceramente. Coloque aí no seu caderno das conquistas, no seu diário. Quem sou eu? O que eu estou criando? O que eu aprendi esse ano? O que ainda não entendi sobre mim? Por que quando isso acontece, eu caio num ciclo, num hábito ruim ou ajo de uma maneira ruim? Vai pensando, responda essas perguntas e outras perguntas poderosas que eu trouxe já aqui no decorrer desse áudio. Talvez as respostas sejam as próximas, marteladas aí na sua pedra de mármore. Talvez cada resposta você vai tirando um pouco mais do excesso,
vai fazendo com que aquela pedra um pouco sem vida vá se tornando um pouco mais bela. A cada martelada, a obra de arte vai se tornando ainda mais visível, cada vez mais visível. E aí vai chegar um dia que alguém vai chegar em você e vai falar: uai, do nada? De repente? Ué, o que aconteceu com você? Você mudou? É mais ou menos por aí. E você pode até não dizer, mas você vai pensar. De repente sim, do nada não. Porque aquela pessoa não viu os seus dias, o quanto você foi consistente enquanto ninguém estava vendo, ninguém estava aplaudindo. Cada martelada que você deu aí na sua obra de arte, cada pedacinho que você foi ajustando, cada detalhe que você foi ali aprimorando. Esse também é um caminho. Consistência também é repetir o que você constrói com consciência. E consciência vem do conhecimento. E o conhecimento nasce da pergunta certa. E tudo isso junto e misturado aumenta ainda mais o seu nível de sabedoria quando colocado em prática. Anote isso aí no seu caderno das conquistas. Volta aqui e escuta novamente esse pequeno trecho. E aí, você tem coragem de se perguntar, de se questionar? Se sim, parabéns. Agora é com você. Vamos pra cima? Um dia de cada vez, mas com sentido, com direção. Lembre-se, o verdadeiro poder não está nas respostas prontas, mas na coragem de continuar fazendo as perguntas certas. Essa frase pode parecer simples, mas guarda um princípio profundo. Quem continua questionando, continua crescendo. E crescer não é automático, a escolha é consistência, é coragem de se perguntar todos os dias: eu estou ou continuo vivendo a vida que eu desejo? Eu sou, eu faço, eu tenho? Ou só estou repetindo? Eu estou crescendo? Eu estou vivenciando a vida ou apenas sobrevivendo? Você quer consistência? Comece pela pergunta. Você quer sabedoria? Comece pelas dúvidas. Você quer liberdade? Comece pelo conhecimento. Quem sou eu hoje? O que eu estou fazendo para ser melhor? O que eu preciso aprender agora? Escreva aí no papel com sinceridade e lembre-se: a diferença entre quem vence e quem só reclama talvez esteja no que faz com que aprende. Talvez esteja no que aquela pessoa faz com o que aprende. Porque consistência não é perfeição, é compromisso. Comprometa-se com o seu processo, com a sua verdade, com os seus valores, com o seu melhor. E diga para si mesmo, com firmeza: eu não aceito ser menos do que eu posso ser, fazer menos do que eu posso fazer e ter menos do que eu posso ter. E é por isso que eu decido continuar. Um passo de cada vez, uma pergunta de cada vez, um dia de cada vez. Agora sim, vamos pra vida? Bora lá? Colecionar belas memórias? Bora lá fazer do dia de hoje as melhores memórias para serem lembradas e recordadas no dia de amanhã. Com o coração calmo, com muita consistência, leveza e paz mental. Beijo grande no seu coração e até o próximo Impulso.